Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o processo nosso de consultoria, especialmente quando a gente está tratando manifestações patológicas das estruturas. A metodologia adotada por nós aqui na Holanda Engenharia, ela é baseada no boletim técnico da All Compat número 1, boletim, onde ele coloca inspeção, diagnóstico, prognóstico e tratamento. É muito importante a gente respeitar esse processo e essa metodologia, criada aí pelos autores do boletim, para mim, ela faz tanto sentido que nós trouxemos ela para dentro da metodologia adotada pela Holanda Engenharia. Então, eu dividi em 5 passos como que funciona esse processo, sendo que o primeiro passo é fazer uma reunião com o cliente. Eu falo que essa etapa é da anamnese, onde a gente vai ouvir o cliente, vai entender toda a solicitação, o que ele está falando, às vezes vai reclamando ali de um problema, uma fissura, uma infiltração. Então essa etapa da anamnese é a mesma que o médico faz quando ele quer entender os sintomas, o que está sendo relatado ali na visão do cliente, claro. Então esse é o primeiro passo para a gente entender e ouvir. E depois a gente entende aí a abrangência desse escopo, depois a gente passa para uma etapa de inspeção técnica. Essa etapa, ela abrange toda a coleta dessas informações do projeto na época da construção, ou seja, para a gente entender aquele DNA da estrutura na época da construção, dos registros, relatórios, documentos, ou seja, a gente pega toda a base documental que existe dessas estruturas para fazer uma análise ainda de escritório, e entender. Ou seja, muitas vezes a gente pega também até as fotos, os vídeos do próprio cliente, onde ele mostra essas manifestações patológicas. Porém, a gente sempre inclui a necessidade de uma ida no local, porque muitas vezes olhar só por vídeos e fotos pode até gerar alguns equívocos. Então, muitas vezes a gente tem que ir lá para entender como que essa fissura incide, como que qualquer manifestação patológica tem lá, e às vezes até porque existem outras que não foram relatadas. Então, a ida até o local, eu falo que é igual o médico examinar o paciente. Tem hora que não dá para ser online, não dá para ser remoto, tem que ir lá e examinar, e muitas vezes esse exame também, nessa fase, considera a coleta de amostra, a realização de ensaios, montar um plano de ensaios. Então, é muito difícil quando a gente fala assim, não, eu vou dar uma proposta já pensando em todo o contexto, até mesmo o tratamento. É isso que nós reforçamos muito para o nosso cliente. É importante a gente fragmentar até a etapa do tratamento, porque como é que eu vou fazer um orçamento já especificando um tratamento se eu não sei o que vai ser diagnosticado? Então, é muito importante a gente dividir esse leão em fatias, para que a gente tenha cada etapa do processo respeitada. Dentro dessa etapa da inspeção técnica, geralmente gera a necessidade de ensaios. E algumas vezes, a maioria delas, inclusive, os clientes não têm um plano de ensaios. Então, isso fica também na mão de um especialista em montar um planinho de ensaios, justificar a necessidade de cada ensaio. Então, por exemplo, se eu tenho uma questão de corrosão, posso especificar um ensaio de cloretos, posso ter suspeita de ataque de sulfatos, vou determinar o teor de sulfatos também. Então, a gente vai montando esse plano customizado a depender da área. Eu posso estar falando de uma área pequena, eu posso estar falando de uma área grande. É muito importante a gente montar esse plano de ensaios. Realizou o plano de ensaios, fez a inspeção técnica, levantou todos os registros de campo, fez a análise documental, nós partimos para a parte do diagnóstico. O diagnóstico é a busca científica do entendimento de todas as causas, em relação a cada tipo de manifestação patológica, ou seja, muitas vezes a gente pode ter numa obra mais de um tipo de manifestação e algumas vezes a gente pode ter também uma correlação entre elas. Nesse sentido, o próprio boletim coloca, e a gente gosta de explicitar isso para o nosso cliente, porque, ou seja, não há certeza absoluta de um diagnóstico. Ou seja, a gente busca uma redução do número de dúvidas. Então a gente vai eliminando o máximo de dúvidas para a gente chegar na causa mais provável. Então, muitas vezes o pessoal não entende isso, mas como assim a gente não chega numa causa? Claro, a gente chega numa causa mais provável, porém, a gente elimina o máximo de dúvidas, porém a gente pode não conseguir, às vezes, ter um detalhe ou outro intrínseco ou falta de informação da época da obra e que a gente não tem ali esse dado para complementar esse diagnóstico. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Por isso que eu coloco também, muito importante que as obras tenham o histórico da construção. Eu vejo obras jovens dessa nossa era digital e que muitas vezes
perde esse databook ou as pessoas não têm acesso. Então é muito importante esse histórico da obra, porque quanto menos informação a gente tiver da obra, mais ensaio nós vamos ter que fazer, mais investigação nós vamos ter que fazer, mais amostra nós vamos ter que coletar lá em campo. Então é muito importante a gente tomar cuidado para que a gente faça o trabalho bem feito. E quanto mais informação desse histórico tiver, melhor. A quarta etapa é o prognóstico, que basicamente o levantamento das hipóteses e caso a gente não faça nada. Se nós não fizermos nada, como que esse problema vai evoluir? Então, muitas vezes essa etapa ela é ignorada, porque, ou seja, o pessoal sabe que tem um problema, quer tratar logo, mas a gente tem que entender até o valor agregado e também o alarde que isso tudo pode causar. Então, por exemplo, a gente tem muitos clientes de barragens, de hidrelétricas, e que o tempo de parada de geração de energia, ele custa dinheiro. Então, dependendo do grau de urgência, a gente ou para tudo e já tem que tratar logo, ou a gente pode manter uma parada de programação normal, ou seja, ano que vem a gente faz o tratamento, a gente programa direitinho, orça direitinho e já faz uma mobilização para fazer o reparo mais rapidamente. Então, essa etapa do prognóstico ela é importante para a gente definir até esse grau de urgência. Olha, esse problema ele vai evoluir a curto prazo, a médio ou a longo prazo? E dentro disso, quais são as intervenções recomendadas? Pode, inclusive, em determinados acontece isso, da gente definir intervenções mais urgentes e outras mais normais. A gente classificá-las e o cliente pode definir quando fazê-las, né? A quinta etapa é do tratamento, então, em função do prognóstico, a gente define o objetivo dessa intervenção e que, de forma sucinta, a gente tem três opções. A primeira é erradicar a enfermidade, ou seja, a gente resolver o problema, a gente entrar lá, fazer o reparo e tratar. A segunda é impedir ou controlar a sua evolução. E a terceira opção é não intervir, ou seja, dependendo do caso, são raros, mas já teve caso aqui com a gente, que a gente optou por não intervir, ou seja, uma estrutura provisória de contenção, onde o prognóstico do problema seria muito a longo prazo e a estrutura era uma estrutura temporária, então não fazia sentido fazer qualquer intervenção naquele momento. Aí sim a gente vai ter o elemento necessário, os elementos necessários para que a gente monte um tratamento adequado. Por exemplo, vou dar um exemplo mais técnico nesse caso, se a gente tiver uma necessidade de reforço da estrutura com fibra de carbono, isso tudo exige um projeto, exige uma memória de cálculo, o próprio custo da fibra de carbono é mais elevado, a mão de obra que aplica é mais especializada, então tem que avaliar todas essas alternativas. Às vezes um trabalho desse com fibra de carbono é para uma situação e um trabalho de simplesmente escarificar, demolir a estrutura parcialmente e complementar com grout ou uma argamassa polimérica pode ser o outro caso. Então são dois tipos diferentes que demandam horas nossas de consultoria para especificar um tratamento diferente. Então, o ideal mesmo é que a gente deixe essa parte de tratamento num segundo momento, para ser orçada num segundo momento. É claro que muitas vezes o cliente quer ter uma ideia de como seria o custo total do nosso trabalho, então a gente busca de antemão dar uma ordem de grandeza para que a gente não tenha surpresas aí ao longo do processo. Porém, eu acho que fica claro aqui que tecnicamente o adequado é a gente passar pelo diagnóstico, pelo prognóstico, para depois fazer o plano de tratamento do nosso paciente, tá bom? Então era isso que eu queria trazer sobre essa metodologia da Allcompat, que para nós a gente inseriu dentro do nosso processo da Holanda Engenharia com muito prazer, com muito orgulho de fazer parte também da Allcompat Brasil. A gente vem usando essa metodologia e ela vem dando muito certo, fica muito clara e transparente aí para os nossos clientes. Tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.